Olá, eu sou o Vinícius Moreira, professor de pediatria da UERJ e editor do AFIA Ped Papers. Hoje a gente está aqui juntos para falarmos de dúvidas comuns, dúvidas recebidas de alunos que estão fazendo o curso preparatório para a prova do TEP. São dúvidas desses alunos especificamente, mas que interessam a muita gente. Vamos a elas? Vamos lá! Muito bem. Na primeira dúvida, é perguntado o seguinte: Professor Vinícius, errei uma questão de tuberculose da FUVEST. Fiquei na dúvida. Paciente assintomático com PPD de 7, respondi que eu trataria com RIP, porém a resposta era isoniazida. Então, independente do valor do PPD, tipo se for 20 que seja, se o paciente está assintomático, é sempre latente, devemos fazer isoniazida ou rifampicina, é isso? Segunda dúvida, se o PPD for menor que 5, e se o PPD for entre 5 e 10, repito, em 8 a 12 semanas, várias dúvidas relacionadas a PPD. Vamos lá. Vamos lá. Se eu tenho um contactante de tuberculose, uma criança, assintomática, faço raio-x de tórax, normal, e faço PPD, e o PPD é positivo, pode ser 5, 6, 7, 20. Eu tenho a documentação de uma infecção, embora não tenha doença. E aí está indicado o tratamento da tuberculose latente. Então a primeira dúvida era, a aluna marcou esquema RIP, quando na verdade bastava a isoniazida ou a rifampicina sozinha, ou a rifapentina mais isoniazida para tratar a tuberculose latente. Se o PPD for menor que 5, quando o PPD é menor que 5 e o paciente é assintomático, você pode, quando o contato se mantém, repetir esse PPD em 8 semanas e caso ele permaneça negativo, arquiva o caso, porque abaixo de 5 ele é negativo, não tem nem infecção. E continuando, se o PPD for entre 5 e 10 e o paciente é assintomático, repito, em 8 a 12 semanas, não, a partir de 5 ele já é positivo. Então não preciso repetir em 8 semanas, basta começar o tratamento da tuberculose latente. Próxima dúvida. Boa tarde, professor. A máscara laríngea pode ser usada a partir de quantos meses de idade? Qual é a novidade em relação à máscara laríngea? Era um dispositivo, um instrumento usado em ventilação, em ressuscitação, em anestesia de crianças maiores. Mas hoje em dia já podemos usar inclusive na sala de parto. Então até o recém-nascido já pode ser ventilado com a máscara laríngea, contanto que tenha pelo menos 34 semanas de idade gestacional e 2 quilos. Então o mínimo para você usar máscara laríngea em pediatria é que a criança tenha 2 quilos e 34 semanas de idade gestacional. Daí para cima já pode ser usada a máscara laríngea, contanto que seja de tamanho adequado para a criança. Próxima pergunta. Sobre a quebra do sigilo médico, se o profissional julgar que o paciente adolescente não é capaz de discernir maduramente sobre suas decisões, o sigilo pode ser quebrado? Sim, se há uma situação de risco para o adolescente, por exemplo, uso de drogas, por exemplo, gravidez. Nesse caso, a gente não vai poder ficar com a consulta limitada ao adolescente se a gente não perceber no adolescente confiança, segurança para lidar com essa situação sozinho. Uma gravidez, por exemplo, o ideal é que a gente estimule o adolescente a contar aos pais ou a gente vai ter que fazer isso se a gente considera que aquele adolescente que a gente acompanha, aquela menina, não está sendo capaz, não seria capaz de arcar com toda a responsabilidade de uma gravidez. O uso de drogas já está implícito que é um problema que precisa ser comunicado aos pais para a ajuda do adolescente. Próxima questão. Por que não foi feita a quimioprofilaxia numa questão de prova numa meningite pneumocócica? Exatamente por isso. Na meningite pneumocócica não está indicada profilaxia para contactantes. Onde a gente tem indicação de profilaxia para contactantes é na meningite meningocócica ou na meningite por hemófilos. Na meningite por hemófilos, o clássico é usar rifampicina. Do meningococo, a gente pode usar rifampicina, ceftriaxona ou até cipro nos adultos e adolescentes maiores como profilaxia dos contactantes da meningite meningocócica. Então, reforçando, na meningite pneumocócica não há indicação de profilaxia dos contactantes.
Próxima. Boa noite. Nunca consigo entender baixa estatura genética ou constitucional, idade cronológica e idade óssea. Poderia explicar, por favor? Vamos lá. Baixa estatura constitucional ou genética, não no sentido de ter uma síndrome genética, mas no sentido de ter herdado geneticamente os genes que vão te levar a ter uma baixa estatura, porque seus pais têm baixa estatura. Então a baixa estatura familiar ou genética, ela é herdada, e quando eu vejo uma criança que tem os pais baixos, tem um alvo genético de ser uma criança baixa, não há muito a se intervir. Essa criança, se eu olhar a idade óssea dela, como é que a idade óssea dessa criança vai estar comparativamente à idade cronológica? Se ela tem 8 anos, a idade óssea vai ser de 8 anos, porque ela está crescendo dentro do esperado para ela. Diferentemente do atraso constitucional do crescimento. No atraso constitucional do crescimento, eu tenho lá uma criança de 11 anos que ainda não entrou na puberdade. Não fez o estirão. 12 anos ainda não fez o estirão. Tem uma velocidade de crescimento normal de pelo menos 5 a 6 centímetros por ano, não tem deficiência de GH, só que essa entrada na puberdade um pouco mais tardia, sem ultrapassar o limite superior aceito, que é de 13 anos na menina e de 14 no menino, para começar o estirão, ainda não chegou nisso, e a gente vê na história de pai ou mãe dessa criança que eles demoraram a entrar na puberdade, acabaram tendo o estirão mais tardio. Essa é o famoso atraso constitucional do crescimento. A velocidade de crescimento é normal, mas ainda não entrou no estirão. E aí, nesse caso, a idade óssea não condiz com a idade cronológica. Ela é menor. Então tem uma criança de 11 anos com idade óssea de 9, de 8. Mas ela ainda tem lenha para queimar. Ela demora um pouco mais a entrar na puberdade, mas a estatura final vai ser legal. Próxima questão. Uma criança com mais de 6 meses já em dieta complementar, cuja mãe recebeu vacina contra a febre amarela, tem que ter a amamentação em seio interrompido. Então a criança faz uma dieta com seio materno, mais alimentação complementar. Já começou a introdução dos alimentos complementares e tem mais de 6 meses. A mãe faz a vacina da febre amarela. Nesse caso, não há a menor necessidade de interromper o aleitamento. Só quando a criança está em aleitamento exclusivo e tem menos de 6 meses, porque aí o volume de leite que ela recebe é muito grande. E aí há o risco da transmissão do vírus vacinal pelo leite. Já na criança maior, que não toma tanto leite assim, já tem uma dieta composta não só pelo leite materno, como por outros alimentos. Para essa criança, se a mãe fizer a vacina contra a febre amarela, não haverá necessidade da suspensão do aleitamento. Mesmo quem já recebeu a dose de reforço aos 4 anos ou que recebeu a primeira dose após 5 anos, não precisaria tomar mais uma dose da vacina da febre amarela 10 dias antes de viajar para a região endêmica? Se eu tenho uma criança com mais de 5 anos que já tomou uma vacina da febre amarela, ou uma menor de 5 anos que tomou com 9 meses e aos 4 anos, ambas as crianças descritas estão adequadamente vacinadas. Então essas não precisam de reforço antes de ir para a área endêmica. Vamos lá. Professor, no lactente, quando devemos iniciar suplementação de ferro ou já não se usa mais? E a vitamina D, ainda se usa no primeiro ano de vida? Começando pela vitamina D. Na primeira semana já começamos, com 7 dias, 400 unidades diárias de vitamina D até completar 1 ano e depois 600 unidades de 1 a 2 anos. Então, vitamina D se usa via oral. Ferro, começa-se para todos os lactentes a termo, sem fator de risco, bom peso, sem fator de risco para anemia, começa-se o sulfato ferroso a partir de 6 meses completos. Completou 180 dias, começa a dose profilática do sulfato ferroso, 1 miligrama quilo dia oral. Mas, se eu tenho uma criança que nasceu a termo com bom peso, mães na história têm um risco maior para anemia, para carência de ferro, como, por exemplo, a mãe teve anemia na gravidez, a mãe não fez suplementação na gravidez, houve perda sanguínea importante no parto. O cordão foi clampeado muito precocemente, não foi aquele clampeamento tardio, não esperou um minutinho até clampear o cordão. Nesses casos em que, apesar da criança
ter bom peso de nascimento e ser a termo, houve ou há riscos de anemia ferropriva, essa suplementação começará com 90 dias, quando a criança completar 3 meses. E tem a situação do prematuro. Um prematuro que nasceu com peso entre 1.500 e 2.500, ele começa reposição de ferro já após completar 30 dias de vida com 1 mg quilo dia, com 2 mg quilo dia, melhor dizendo. E vai nessa dose até 1 ano de idade, depois que ele passa para 1. O prematuro que nasceu entre 1.500 e 1.000 de peso já começa uma reposição com 3 mg quilo dia de ferro quando completar 1 mês de vida, a partir daí. E aquele que nasceu com menos de 1 quilo, esse começará a suplementação com 1 mês de vida, quando completar 1 mês de vida, com 4 mg quilo dia. E assim o é. Por gentileza, numa determinada questão, a suspeita é convulsão febril. Por ser a primeira crise, estado geral bom, faz-se punção lombar? Muito bem. Era uma questão de uma prova de 2017. Na ocasião, agora mudou, se eu tinha uma criança até 12 meses incompletos, com febre e convulsão, era obrigatório puncionar para afastar a meningite. Hoje em dia, o obrigatório é até 6 meses de idade, se tem febre e convulsão, mesmo que possa ainda assim ser uma convulsão febril, está indicada a punção lombar, porque a criança tem menos de 6 meses. Identificar sinais de meningite nessa faixa é muito difícil, então punciona-se. Entre 6 e 12 meses, avalia-se. Há uma chance de precisar fazer a punção lombar. E em qualquer outra idade, se você tem desconfiança de que aquela situação não é uma convulsão febril, não fique na dúvida, faça a punção lombar. Boa tarde, na época da dúvida. Não sei sobre o percentil 3. Seria qual score Z? Pessoal, pensando lá na desnutrição, percentil 3 é o score Z menos 2. Desvio padrão menos 2. Percentil 0,1 é o score Z menos 3. Sobre o tratamento da bronquiolite, existe benefício na nebulização com NaCl a 3%, aquele soro hipertônico? Já houve uma esperança de que ajudava na bronquiolite, hoje em dia esse tratamento está proscrito, não é mais indicado. Muito bem. Boa tarde, professor. O uso de antibióticos nos casos de bronquiolite está indicado em algum caso? Se eu tiver certeza que é uma bronquiolite, o antibiótico não está indicado. Identifiquei lá o vírus sincicial respiratório, não há sinal, principalmente laboratorial, que me leve para pensar em uma pneumonia bacteriana, não tem PCR muito elevado, não tem leucocitose, desvio para a esquerda, porque a bronquiolite é sempre uma dúvida, né? Porque a bronquiolite é uma pneumonia, só que viral. A preocupação é, será que essa pneumonia é bacteriana? Essa é uma dúvida difícil de tirar no dia a dia. Mas se eu identifiquei o vírus sincicial, aí já fica... por um film array, por exemplo, de secreção nasal, já fico mais seguro de não fazer antibiótico. No tratamento da síndrome nefrótica, quando for necessário usar albumina, qual a dose? Como ela é administrada? Por via intravenosa, na síndrome nefrótica, meio a 1 grama por quilo de albumina, sendo feito lentamente em 1 hora, geralmente com furosemida depois, pelo risco dela evoluir com hipervolemia pelo uso da albumina. Detalhe, tratamento da síndrome nefrótica é corticoide ou outro imunossupressor. A albumina só se usa em situações muito específicas. Por exemplo, o paciente está com derrame pleural gigante por transudato pela hipoalbuminemia, está com uma ascite gigantesca. No caso dos meninos, o bolso escrotal muito aumentada, levando a dor. Aí a gente faz a albumina. Do contrário, não faremos, porque a gente sabe que a albumina no nefrótico é paliativa. Ela vai sair na urina. Vai dar um alívio temporário, mas sairá na urina. Então não é tratamento da síndrome nefrótica usar albumina, e sim o corticoide ou outro imunossupressor quando o paciente não responde ao corticoide. E assim encerramos essas dúvidas trazidas hoje. Até a próxima.